Aí esse cântico aí, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, mas é através do teu Filho. É através do teu Filho. Lembra que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que pratica o pecado é escravo do pecado. Pois bem, Jesus diz isso. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus também diz isso. Então a gente tem que saber dessas coisas. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar a teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar a teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Amém. Agora que tem um hino, esse hino tinha no nosso inário presbiteriano. Quando mudaram o inário, fizeram as alterações, esse hino não tem mais. Mas é um hino bonito, Vale de Bênçãos. Eu desci para o Vale de Bênção e Paz, onde sinto comigo Jesus. Não interessa onde eu esteja. Não interessa onde eu esteja. Como Paulo, mesmo preso, eu tenho alegria no Senhor. Eu tenho paz no Senhor. O seu sangue aos humildes garante perdão. A quem? Aos humildes. Humilde é aquele que tem Jesus no coração. Seu Espírito os enche de luz. Entrai neste vale de bênção e paz, onde Cristo revela a afeição, revela o seu afeto. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Um crente sempre vai publicar a sua salvação e dizer como foi que ele ganhou essa salvação. É simplesmente assim que o crente é missionário. Ele não tem uma missão, ele é a missão. Dizendo para os outros, eu sou crente, eu sou salvo, quem me salvou foi Jesus. Ele pode fazer isso com você também. Não diga que ele quer fazer, que você vai estar mentindo. Diga que ele pode fazer isso com você. Deixa o resto com o Espírito Santo. Aí, se tiver conhecimento suficiente para falar desse Jesus para a pessoa, se ela quiser ouvir, fale. Se ela não quiser, passe para o Flamengo, que tem mais futuro, para falar de futebol com ele. E se ele não quiser ouvir, não adianta mais você falar nada. Eu desci para o vale de bênção e paz, onde sinto comigo Jesus. Seu sangue aos humildes garante perdão, seu Espírito os enche de luz. Entrai neste
Oremos, irmãos. Grande Deus, Pai de amor, de misericórdia, de justiça e de juízo, louvado seja o teu nome, meu Senhor, porque aprouve ao Senhor nos revelar a sua salvação e a partir do recebimento da iluminação do Espírito Santo, agora nós podemos entender a tua palavra, estudá-la, aprendê-la e na mesma graça do Senhor, pô-la em prática para que possamos glorificar o teu nome, a fim de que as pessoas possam ver em nós e através de nós a maravilhosa salvação que o Senhor, desde a eternidade, planejou para a redenção de toda a sua criação caída a partir do pecado dos nossos primeiros pais. Nós, meu Deus bendito, pela tua graça, somos exatamente a manifestação da graça redentora do Senhor, de que o Senhor, de fato, vai redimir toda a sua criação, em especial os seus eleitos, e os crentes devem ser a prova viva e vista dessa realidade. E só conseguimos fazer isso na tua graça, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É por isso que nós oramos, sabendo que todas essas coisas foram proporcionadas pelo mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós oramos em nome dele. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3, nós leremos só 3 versículos. Nós leremos os versículos 10, 11 e 12. Nós temos falado aqui durante vários domingos sobre Deus, seus atributos, ensinando quem é Deus, seus atributos, suas qualidades, seu poder, todas essas coisas. Sobre a salvação, o que é a salvação, como se dá a salvação. E nós vemos o trabalhar das igrejas no sentido de, como eles dizem, alcançar as pessoas. E esse trabalhar é cheio de astúcias humanas, cheio de arapucas, no sentido de atrair as pessoas, como se a gente tivesse algum poder nessa esfera da salvação. Então isso me incomodou. Houve quem falasse comigo no gabinete acerca desse assunto, falando de outras pessoas que queriam que viessem a Jesus, é isso que dizem. Ninguém vem a Jesus, se não for Ele mesmo que trouxe. Ele disse isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não sou eu que vou arranjar um jeito de trazer essa pessoa. É Deus. Eu só tenho que testemunhar. Meu Deus do céu, quando é que a gente vai aprender isso na Bíblia? Eu só tenho que testemunhar com a minha vida. Só isso. O resto quem faz é o Espírito Santo. A pregação da palavra é a minha vida. Se você é pregador é outra história. Aí você vai se preparar para pregar. Se você foi chamado, tem o dom de pastor, mestre, evangelista, aí você foi chamado também para estudar, e estudar muito, a fim de se preparar para esse mistério. Se não, é a sua vida. Você é um crente e vai mostrar que é crente com a sua vida. Vai dizer por que você é crente, como é que você consegue ser crente, tudo isso no poder de Deus. É só isso que nós temos que fazer. Só. Tudo mais que a gente fizer é maldição. É um insulto a Deus, a sua soberania e a sua sabedoria. Então foi incomodado com isso que eu preparei esta mensagem de hoje, tratando da nossa incapacidade, a incapacidade humana que é suprida pela mediação do mediador, que é Jesus. Se não houvesse a mediação de Jesus, nada feito. Não há a menor possibilidade de alguém fazer alguma coisa em direção a Deus
se não for pela mediação de Jesus. Quem não souber disso, meu Deus do céu, está complicado. Quem não souber disso, está muito complicado. Eu às vezes escuto os irmãos dizendo, pastor, o povo lá não sei onde está sedento do Evangelho. Isso é o maior absurdo que alguém pode dizer. Não existe alguém sedento do Evangelho se não for salvo. Não existe essa possibilidade. Já viu o morto querer viver? O morto está morto, como é que ele quer viver? É preciso que haja uma voz que antes diga, Lázaro, vem para fora. Aí sim, agora ele quer ouvir de novo a voz de Jesus, ele quer conversar com Jesus, ele quer saber quem é Jesus. Por quê? Porque houve uma voz que lhe deu vida. Se não houver isso, não há possibilidade. Quando é que a gente vai aprender isso? Muito bem, então, irmãos, vamos ler Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, Paulo estava falando aqui sobre salvação. Romanos, vocês sabem, é a carta mais bem escrita, mais detalhada, mais sistematizada sobre a salvação. É a carta aos Romanos. E diz que a salvação vem pela fé. Não é por obra. Você não faz nada. Você não pode fazer nada. Você é um morto. É pela fé. Aí ele está dizendo aqui, nisso que ele está dizendo, ele escreve aqui. Como está escrito, atenção, ele não está dizendo nenhuma novidade. Como eu falei ainda há pouco, ele não está dizendo nenhuma novidade. Ele está citando as Escrituras. Ele não está inventando nada, ele está citando. Como está escrito? Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Ele prossegue dizendo muito mais coisas aqui para frente, citando Isaías, citando as Escrituras. Ele não diz nenhuma palavra dele, que ele sai citando as Escrituras. Cita vários versículos de Isaías, cita vários outros salmos, nessa mesma linha. Mostrando que não há nenhum, desde Adão, não há nenhum que busque a Deus, se não for Deus que primeiro buscá-lo. Aliás, como aconteceu com Adão. Adão, quando pecou, se escondeu. Deus foi atrás dele. Cadê tu, Adão? Escondido, estava escondido. Foi Deus que foi atrás dele. Então vamos lembrar disso, irmãos. Conforme as Escrituras, vamos fazer uma retrospectiva bem rápida disso aqui. Conforme as Escrituras, Deus criou todas as coisas. Por último, criou o homem. E deu a este homem a responsabilidade pela administração de toda a criação. E incluiu este homem num pacto de vida e morte. Deus fez isso com Adão. Eva ainda nem existia. Ele fez isso com Adão, com o homem. Por isso o homem é responsável por tudo. Inclusive pela mulher. Desde Gênesis, no entanto, nós vemos que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, podemos ver na Escritura que quando ele resolveu desobedecer a Deus, quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a plenitude dessa imagem, escondeu-se logo de Deus, quebrou o pacto no qual Deus o incluiu, no sentido de vida. E Deus fez um pacto com ele de vida e morte. E disse, o dia em que você desobedecer, morrerá. O dia em que você comer da árvore do fruto do bem e do mal, morrerá. Atenção, Deus não disse, se você comer, quer dizer, isso não era uma possibilidade, não. Deus já sabia que ele ia comer e já fez assim. Por quê? Não me pergunte que eu não sei. Mas ele já fez assim. Ele sabia como ia comer. O dia em que comer, morrerá. Então, no plano de Deus eterno, já previa tudo isso. A morte do homem, separação dele de Deus, ele mesmo expulsou o homem do paraíso e depois ele trouxe o homem de volta, quem ele quis, como quis, da forma que quis, através dele mesmo, seu filho. Deus é Senhor soberano. Quem perder isso de vista está fora do negócio com Deus. Muito bem. Então, a partir daí, quando Adão, ainda em inocência, resolveu desobedecer a Deus, e eu tenho dito para vocês aqui, a obediência é melhor do que a inocência. Adão era inocente, sem pecado. Que coisa linda. Pois é, ele tinha que obedecer. Ele não obedeceu, pois essa desobediência acabou com a inocência, inclusive. A obediência é muito melhor do que a inocência. Você vê que uma criança inocente é desobediente. Ou seja, a desobediência acaba com a inocência. Muito bem, então, a partir daí, ao desobedecer a ordem de Deus, como Adão e Eva são os pais de toda a humanidade, eles são a semente primária. Todo mundo sabe que se pegar uma semente
que a gente chama também de caroço de manga, e plantar, vai nascer uma mangueira que vai dar manga, que vai dar outro caroço, que vai dar outra mangueira, que vai dar manga, que vai dar outro caroço, que vai dar mangueira, e assim eternamente. Pois é, Adão, o caroço, a semente pecou, foi contaminado pelo pecado. Pois todos os descendentes dele, obrigatoriamente, vêm contaminados por esse pecado. É esse o ensinamento da Bíblia e da natureza, como eu falei no caso da manga. Muito bem, irmãos. Então, a partir daí, como essa imagem e semelhança de Deus foi deformada no homem pelo pecado, todos os homens, a partir daí, nascem a imagem e semelhança de Deus também. Só que essa imagem já vem deformada pelo pecado, especialmente quanto ao aspecto moral. Quanto ao aspecto moral. Perdemos a comunhão com Deus. Perdemos o gosto de estar na presença do santo. Adão correu para se esconder com a sua mulher. Perdeu. Por quê? Porque ele sabia que não tinha mais como estar diante do santo. Ele já não era mais santo. Ele pecou. Estava maculado pelo pecado. Corrompido, apodrecido pelo pecado. Deus não disse? O dia que comer morre. Pois morreu mesmo. Não morreu de morte morrida, pei bufo na hora. Mas a morte entrou na criação e a morte espiritual foi imediata. Perdeu o contato com Deus na hora. Não queria mais contato com Deus. Aqui reside um problema. Segundo o entendimento geral, como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é uma pessoa racional, intelectual, emotiva, tem vontade própria, é livre para tomar suas próprias decisões a respeito do que deve fazer, e isso é verdade. Porém, segundo também o entendimento geral, o ser humano é moralmente capaz de escolher o que lhe agrada de acordo com o seu discernimento do que seja bem e mal, certo e errado, e isso não é verdade. Isso é o que conhecemos como livre-arbítrio, ou seja, a capacidade que o homem tem de escolher livremente entre todas as opções morais que determinada situação lhe oferece. Esse é o entendimento geral, especialmente dos que não são protestantes reformados. A teologia da reforma diz claramente que o homem não tem mais isso, o pecado acabou com isso. Mas todos os outros crentes que não são da teologia reformada, os que não são, como dizem, calvinistas, dizem isso, que o homem é capaz de escolher o bem e o mal a hora que ele quiser. Todo mundo sabe que não é. Se fosse, eu deixaria de pecar. Eu não sei que o pecado desagrada a Deus. Eu não sei que às vezes eu machuco minha mulher. Eu não sei filhos que desobedecem meu pai e às vezes pegam até uma pisa por causa disso. Então como é que eu não deixo de fazer isso? Porque eu não posso. Eu não posso. Eu não tenho capacidade de vencer o mal. Não há a menor possibilidade. Eu não tenho capacidade de vencer o pecado. Não há a menor possibilidade. Então isso é loucura dizer que eu tenho livre-arbítrio. Que livre-arbítrio o quê? Livre-arbítrio não já está dizendo. É liberdade absoluta de tomar decisões morais ou o que for, como eu quero. Eu não posso fazer isso. Nenhum pecador pode fazer isso. Nem os verdadeiramente crentes. Eles continuam ainda pecando, porque eles vão estar num processo de santificação. Eles continuam pecando até morrer. Seus pecados já foram perdoados, mas ele vai continuar sendo um pecador, agora redimido e em processo de santificação. Quem faz isso é Deus. Em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Quem não entender isso não tem negócio com Deus. Ou Deus não tem negócio com ele. Embora que ele pense que tem. Embora que ele ache que tem. Então esse é o entendimento geral. O homem é sim um ser intelectual, com vontade própria, com emoções próprias, com vontade própria. É verdade isso. Isso é a imagem de Deus no homem. Mas essa imagem foi corrompida pelo pecado. Então o homem não tem mais livre-arbítrio para decidir sobre essas coisas. Ele decide muitas coisas, mas muitas ele não pode. Ele não fica triste a hora que quer, não fica alegre a hora que quer, não ama quem quer, não odeia quem quer, não se aborrece a hora que quer. Ele não tem livre-arbítrio de nada, na verdade. Tem livre-arbítrio para escolher as coisas comuns, normais. Muito bem. E isso acontece porque as pessoas... Porque é esse entendimento geral que é assim, que o homem ele é
uma espécie de Deus dele mesmo. Porque as pessoas, inclusive ditas crentes, que estão nas igrejas, não sabem, ou não lembram, ou não acreditam na verdade bíblica de que o homem realmente perdeu a semelhança de Deus na sua plenitude, no momento em que a sua integridade moral foi corrompida pelo pecado. A partir da queda de Adão e Eva, repito, eles e toda a sua descendência perderam a capacidade natural de discernir e escolher os caminhos santos de Deus. Com a perda dessa imagem, por causa da corrupção moral, não temos mais nenhuma inclinação natural a Deus. Não temos mais nenhuma vontade de seguir na direção de Deus. Nesse sentido, no tocante à salvação, não temos livre-arbítrio nenhum. Mas é nenhum mesmo. Como lemos aqui, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há que nenhum sequer. Isso serve ou não serve? O apóstolo está falando aqui de salvação e citou a Escritura de lá, de 1000 anos antes dele. No caso de Isaías, 500 anos antes dele. Irmãos, o salmo que ele está citando aqui é o Salmo 14 e o Salmo 53, que diz a mesma coisa. Esses dois salmos dizem a mesma coisa. Um é quase repetição do outro. Salmo 14 e o Salmo 53 está escrito isso aqui que o profeta apóstolo disse aqui. Então, meus queridos, essa é a terrível realidade que se vê desde o princípio. Em Gênesis 3:8, repito para vocês, nós lemos que quando Adão e Eva pecaram, procuraram imediatamente o afastamento de Deus. O que eles procuraram foi distância de Deus, foi se esconder de Deus. Essa é a vontade do homem pecador. Eu quero a distância, por quê? Porque ele é santo. Eu não tenho como me encontrar com o santo. Os seus corações ficaram escravizados pelo pecado e, obviamente, esta condição se estendeu a todos os seus descendentes. E agora? Estamos irremediavelmente perdidos? Não, como eu disse, Deus já sabia que isso ia acontecer. Foi Ele quem urdiu, que elaborou esse plano. Ele sabia que isso ia acontecer, então no seu plano já estava também a solução. Já estava também a solução. Na sua infinita sabedoria que as igrejas passam por cima e inventam outras formas para achar que estão salvando as pessoas. O Brasil é uma maravilha de exemplo bastante significativo disso. É o país, segundo as estatísticas, que mais cresce em número de evangélicos. Pois é um dos países mais corruptos do mundo. Para que serve esses evangélicos do Brasil? Para envergonhar o nome do evangelho. Por quê? Porque não são crentes coisa nenhuma. Foram atraídos pelas igrejas, armaram uma arapuca para eles, prometeram meio mundo de bênção. Aí esse povo vem tudo para a igreja e diz que é crente. Não é crente nenhum. Nem as igrejas que os atraíram, os pastores, nenhum é crente. Eles não fizeram o que Deus mandou. Eles agiram com esperteza, que Paulo chama de astúcia de homens que induzem ao erro. Ele diz isso lá em Efésios. Bom, irmãos, então, Deus, na sua infinita sabedoria, pela sua imensa graça, como o seu plano é eterno, já que Deus é eterno, já havia incluído no seu pacto eterno também, tanto o meio quanto o mediador, para resolver esse problema. O problema da inimizade do homem com Deus e de Deus com o homem, por causa do pecado. E qual é esse meio? E quem é esse mediador? O meio é a regeneração. Deus não disse? O dia que comer, morre. Comeu, morreu. Não morreu fisicamente, mas a morte, inclusive, entrou na vida. E morreu espiritualmente. Como é agora que esse camarada, como é que vai resolver isso? Ele vai ter que renascer. Ou nascer de novo. E quem tem poder para fazer isso? Ele? O homem? Ele tem poder para renascer? Ele tem poder para reviver?
Deus o expulsou do paraíso. Ele tem poder para entrar de volta no paraíso sozinho? Que Deus é esse? Que expulsou o cara do paraíso e ele entra sozinho de volta. Isso não é paraíso, isso é uma taberna que não tem chefe. É uma taberna que não tem dono. O dono é um cachaceiro também. Então qualquer cachaceiro entra lá para beber e sai sem pagar. Deus expulsou o homem do paraíso. Quem vai botar ele para dentro de novo agora? O mediador. Jesus. O próprio Deus. Então, irmãos, qual é o meio? A regeneração. Jesus diz isso, que Deus, o Pai, dá vida a quem Ele quer e o Filho também dá vida a quem Ele quer. Jesus diz isso também. Muito bem. Então, a regeneração significa gerar novamente. Regeneração significa gerar novamente. Significa nascer de novo. Esse é o único ato capaz de fazer com que esse homem se volte para Deus. Ele está morto. Não tem como morto se voltar para canto nenhum, espiritualmente. Então, quando Deus dá vida novamente a ele, Lázaro, lembra de lá, Lázaro, vem para fora. Aí o homem veio. Depois que foi ressuscitado. Morto ele não podia vir, não. A voz, isso aqui tem uma outra lição, mas eu posso dar rapidamente. A mesma voz que transmite vida também transmite obediência. Eu já disse para vocês, a única forma de alguém provar que foi convertido é obedecendo a palavra de Deus. Não há outra forma, não há outro modo. Você pode dizer que é, se encher de troço na cabeça, roupa sacerdotal, o que você bem entender. Isso não serve para nada. Se encher de título, querubim, ungido, o que você quiser, apóstolo, isso não serve para nada. O único meio de provar que você recebeu vida em Cristo é obedecendo a palavra de Cristo. Não há outro meio. Então a voz que disse, Lázaro, vem para fora, deu vida e deu obediência e veio. Ele não podia gritar de lá dentro, vou não, senhor, eu já estou morto, fedendo, não vou não. Ele não podia dizer isso. A voz que dá vida dá obediência. Muito bem, então meus filhos, esse é o único meio e só quem pode dar isso é Deus. Não há quem possa fazer o homem obedecer. Isso é um dom divino, é um ato divino. Então esse é o meio, a regeneração, a ressurreição. Ele não disse, de comer morre, morreu. Ele e a sua geração está morta. Mas há um jeito, há um meio. Qual é o meio? Vivificá-lo. Pronto, pois é a regeneração, o nome disso. E há um mediador nesse processo. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. A mediação do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, é o único meio e o único mediador capaz de trazer o homem de volta a Deus. Isso chama-se conversão. Foi isso que o Senhor Jesus disse a Nicodemos, inclusive. Nicodemos chegou lá com ele, todo conversador, doutor, importante. Mestre, Rabi, que é mestre, bem sei que tu és profeta de Deus, porque ninguém faria os milagres que tu fazes, os sinais que tu fazes, se não viesse de Deus. Jesus nem ligou para puxação de saco, como a gente diz aqui na Paraíba. Nem ligou. Já respondeu para ele, em verdade te digo, se não nascer, quem não nascer de novo, não entra no céu. Jesus cortou o barato do cara. O cara chegou todo amistoso com Jesus, querendo fazer um lari-lari com ele. Jesus cortou o cara na hora. Meu amigo, olha, quem não nascer de novo, não entra no reino do céu. E o homem doutor da lei, e por acaso eu posso voltar para o ventre da mãe? Jesus disse, tu és doutor em Israel e não sabe o que eu estou falando? Analfabeto. Tu és doutor em Israel e não sabe o que eu estou falando? Quem não nascer da água do Espírito, pela mediação do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, não entra no reino dos céus. Jesus disse isso, irmãos. Isso serve ou não serve? Quem é que pode regenerar? Eu vou me regenerar sozinho? Eu vou me voltar para Deus sozinho? Quando Jesus disse, é Ele, no poder do Espírito Santo? Inclusive ele disse para o camarada lá, quem nasce da carne é carne. Ou seja, eu nasci do papai e da mamãe. Isso aí Deus deu esse poder para nós. Vamos feito a imagem, pronto. Quem nasce da carne é carne, tudo bem. Eu sou filho de Zé Felipe e meu filho vai ser filho de Juarez. Pronto, isso aí é um processo natural. Agora quem nasce do Espírito, é Espírito. E é só o Espírito que pode fazer isso. Ele ainda disse. O vento sopra, vem daqui, vai para lá, tu não vês onde, mas ele está fazendo o trabalho dele. Olha, irmãos, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele disse a ele, meu amigo, tem que nascer de novo, meu amigo. E isso é dom de Deus, você não pode fazer isso. Você não tem que voltar para frente da mãe, coisa nenhuma. Isso é dom de Deus. Nesse momento, Jesus não convidou o homem para mudar de religião, como a gente faz nas igrejas.
camarada é católico, a gente quer que ele vire presbiteriano. O camarada é pentecostal, a gente quer que ele vire presbiteriano. O cara é presbiteriano, o pentecostal quer que ele vire pentecostal. O católico quer que o crente vire católico. O macumbeiro quer que você entre. Os caras querem fazer você mudar de religião. Ninguém está tratando de salvação, nem as nossas igrejas. Ninguém está tratando de salvação, até porque não conhece o que é isso. A gente quer fazer o cara mudar de igreja, quer agregar as pessoas a nós, é isso que a gente quer. Muita gente, igreja grande, império, a igreja cresceu não sei quanto, o Brasil cresceu não sei quanto, é evangélico. Que evangélicos? Que evangélicos que tem no Brasil? Então Jesus não chamou o homem para mudar de religião, não. Ele era judeu, fariseu, doutor da lei. Jesus disse para ele que ele tinha que ressuscitar, ele tinha que nascer de novo. Jesus não disse, meu filho, olha, você é judeu, tem que virar cristão. Não foi isso, não. Jesus não disse para ele, use do seu livre-arbítrio e mude de religião, passe para o meu lado. Ele não pode fazer isso, Jesus sabe disso. A questão era de vida e de morte. A questão era de morte e ressurreição. E isso não dependia de Nicodemos. E Jesus sabia disso. Eu posso voltar para dentro da minha mãe? Pode não. Pode mesmo não. Você não entendeu, foi nada. Nem dependia de Nicodemos, nem depende de homem algum. Foi isso que o apóstolo Paulo também ensinou, aqui mesmo nessa carta aos Romanos, dizendo, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, lembra de Adão? O dia que pecar morrerá. Pois é, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a vida, para a justiça de Deus. Mais uma vez lembramos aqui que Paulo não estava tratando de religião com os romanos, não. Ele estava tratando de salvação. A salvação como um todo. Ele estava falando do pecado que escraviza, que leva para a morte. E da obediência como fruto da justiça de Deus, que é dada pelo próprio Deus, como ele ensina em toda a carta aos Romanos, aquele a quem Deus mesmo escolhe. E por isso ele conclui esse pensamento dele, nessa parte que eu estou falando para vocês, do capítulo 6, que vai do 16 até o 23. Lembra que ele falou? Aquele a quem vocês se oferecem como servos para a obediência, esse é o Senhor de vocês. Vocês se oferecem para a obediência ao pecado, pois vocês são escravos do pecado. Do mesmo jeito que vocês, quando são justificados, aí vocês vão viver em obediência para a justiça de Deus. Aí ele conclui, porque o salário do pecado é a morte, lá no final desse texto, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dom gratuito, não é você que consegue isso comprando nem indo atrás. É Deus, dom é dádiva. Graça. Graça é um bem que você recebe imerecidamente. Qual é a dificuldade de entender isso na Bíblia? Ainda outra vez, o mesmo apóstolo ensinando aos Efésios, diz o seguinte: Ele vos deu vida, seus Efésios, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Lembra da história de Adão? O dia que comer, morre. E toda a sua descendência agora vai ser de mortos, espiritualmente. Pois bem, mas é Ele quem escolhe quem Ele quer da vida, e é Ele quem dá vida a quem Ele quer. Então, Paulo conclui aqui aos seus Efésios, vocês estavam mortos, mas Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aí diz, porque pela graça, ó a graça, dádiva imerecida, você era morto, você não merecia viver não, mas Deus resolveu lhe vivificar. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom, dádiva, graça de Deus. Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 e versículo 8, eu citei. E no 9, para a gente concluir, ele ainda diz mais. Não de obras,
para que ninguém se glorie. Se eu pudesse fazer qualquer coisa em relação à salvação, eu teria crédito. Eu ia bater lá na porta do céu dizendo, olha, eu quero entrar aí porque eu fiz isso, isso, isso e isso. Eu tinha crédito diante de Deus. Não há essa possibilidade. Então não dê obras para que ninguém se glorie. Mas, como eu disse ainda agora, que o único meio de você provar que foi vivificado, que foi ressuscitado, que agora é um salvo, é a obediência. O versículo 10 desse mesmo trecho de Efésios também dá essa informação. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, regenerados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, ou seja, essas boas obras, Deus criou de antemão para que nós vivêssemos nela. Então até as boas obras que a gente pratica depois que é salvo, não são nossas, são de Deus. Ele mesmo criou para que a gente ande nelas. Repito, só há um meio de provar que é crente. É fazendo essas boas obras de Deus e não suas. De Deus, você tem que saber disso. O salvo saberá. Percebe, irmãos? A situação é muito mais grave do que normalmente se imagina no tocante ao relacionamento com Deus. A situação é muito mais grave do que normalmente se vive e se prega quando as igrejas simplesmente convidam as pessoas para se agregar a nós. A gente só quer aumentar o número de pessoas aqui. Convivência boa. Quem é que não gosta de convivência boa? Todo mundo. Simplesmente convida as pessoas a mudar de religião. Isso chama-se proselitismo. Convencer a pessoa a mudar de reunião. Isso chama-se proselitismo. Jesus condenou os fariseus hipócritas dizendo, raça de víboras, vocês rodeiam mar e terra para fazer um prosélito. Ou seja, fazer os caras entrarem na religião judaica dele lá, e depois o transformam 2 vezes pior do que vocês. Isso está na Bíblia. Por que isso não serve, hein? Qualquer igreja, de qualquer denominação, de qualquer religião, procede assim. Eu quero é trazer gente para a minha igreja. Salvação, santificação, arrependimento, coisa desse tipo, isso aí não se trata. Cuidar dessas pessoas depois que elas entram na sua agremiação, também não se trata. A gente só quer se reunir aqui de domingo e fazer um grande culto, uma grande festa, um grande show aqui na frente, quando está resolvido. Tchau, irmão, uma benção, irmão, foi uma benção, tá, Deus abençoe. Nunca mais eu vejo esse irmão durante a semana, só vou ver de novo no domingo, de novo aqui. Não sei se ele está bem, se está mal, se não está, não interessa. Isso não é ser crente. Isso não é ser evangélico. Isso não é ser salvo. Isso é ser religioso. E isso você pode ser em qualquer religião. Qualquer uma. Tudo igual. Qualquer igreja. Tudo igual. Irmãos, todos os trechos bíblicos que tratam desse assunto, da salvação, nos mostram que somente as pessoas que tiveram a sua vontade liberta da escravidão do pecado, é isso que quer dizer regeneração. Somente essas pessoas que foram vivificadas por Jesus no poder do Espírito Santo têm condição de escolher os caminhos de Deus. Trocar de religião qualquer um tem condição, por vontade própria, de fazer isso. Trocar de igreja qualquer um tem. Isso aí faz parte daquilo que foi dito no início. O homem tem vontade própria. Ele sabe, eu gosto do pastor tal, eu não gosto desse pastor, eu gosto desse louvor aqui, eu não gosto do louvor. Isso aí qualquer um tem. Isso não tem nada a ver com salvação. Qualquer uma pessoa tem vontade de gostar do cantor tal e não gostar do cantor tal. Isso é coisa natural da gente. E isso é a imagem e semelhança de Deus. Agora, as coisas morais, no que diz respeito à salvação, nenhum tem essa capacidade. É preciso que ele nasça de novo. E só quem pode fazer nascer de novo é Deus, Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E somente essas pessoas são realmente evangélicas. Está na igreja, repito, não quer dizer absolutamente nada. Está em alguma igreja, nada. Não quer dizer.
Todas as vezes que a Bíblia trata desse assunto de salvação, mostram isso. Que o homem só tem capacidade de escolher andar nos caminhos de Deus depois que ele é regenerado, depois que ele é liberto da escravidão do pecado. O pecado não tem mais domínio total sobre a vida dele, ele agora consegue dominar o pecado. Ainda peca sim, porque continuamos pecadores nessa terra, mas o pecado não me domina mais. Eu consigo me desviar de muita coisa, outras você cai, mas faz parte do processo. Até porque o erro ajuda você a não cometer de novo aquele erro. Então, irmãos, se nós precisamos ser libertos, é porque somos escravos. E Jesus disse isso. Se somos escravos, não temos livre-arbítrio, coisa alguma, com relação a Deus. Não podemos decidir buscar a Deus, uma vez que não temos o poder de renascer. Não temos o poder de restaurar a imagem de Deus em nós, que quem colocou foi Ele. Como é que eu vou mexer nisso? A imagem foi deturpada pelo pecado. E agora, eu tenho poder para resolver isso? Claro que não. Uma pessoa que pensa isso não tem o menor contato com Deus. É um arrogante pecador que acha que pode resolver uma coisa que é divina. Eu mesmo resolvo me salvar. Como? Eu não resolvo nem as coisas daqui da terra, imagine as coisas do céu. Só o próprio Deus, em Cristo Jesus, tem esse poder. Jesus afirmou: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esse que comete pecado, Jesus está dizendo, não é um pecadinho aqui, eu estou ali, que todo mundo, mesmo crente, comete, não. É quem vive realmente em pecado e ainda não foi regenerado. Aquele que comete pecado, é o que ainda não foi regenerado. É escravo do pecado, ele não pode se dirigir a Deus, ele não tem essa capacidade. Mas em seguida, como ele é o mediador do pacto, como ele é o mediador que vai fazer o meio que Deus providenciou funcionar, que é a regeneração, ele diz: mas aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí mais na frente ele diz: mas se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que é difícil entender isso na Bíblia? Por que é que eu acho que eu posso converter alguém arrumando um jeito dele vir aqui para a igreja e tudo? Por que é que eu acho que eu posso levar alguém a Cristo? Para começar, Jesus não mandou ir buscar ninguém para ele. Jesus não mandou ir buscar ninguém para ele, ele mandou levar ele às pessoas. Vão pregar o evangelho pelo mundo. Ele não mandou tragam as pessoas para mim, ele não disse isso não. Ele disse, levem eu para as pessoas. Vão mostrar quem é Jesus com a vida de vocês. É isso que tem que fazer. Aí, irmãos, quando a gente faz diferente do que Jesus mandou, é maldição. Está aí a igreja evangélica no Brasil, uma tremenda de uma maldição. Era melhor que não existisse, tal igreja brasileira evangélica, do jeito que ela era melhor que não existisse, faria menos mal. Iria muito menos gente para o inferno. Deus é soberano, é Senhor, é sábio, é poderoso, e disse como é que é para a gente fazer. Por que a gente não faz? Por que a gente inventa fazer do jeito que a gente quer? E acha que vai dar certo? Nós somos escravos. Já nascemos escravos. Mortos em nossos delitos e pecados. Isso há um meio. Vivificação, regeneração. E quem é que faz isso? É Jesus no poder do Espírito Santo. Aí sim, a gente tem condição de começar a enxergá-lo, obedecer sua palavra, reconhecer o seu caminho e andar por esses caminhos. Detalhe, no poder total dele. Eu sozinho não consigo nada. Percebe, irmãos? Esta é a verdadeira condição do ser humano. Condição que ele desconhece e precisa ser-lhe informada em primeira mão. A primeira conversa que você tiver com um incrédulo
com quem não é crente ainda. Se você tem intenção, tem amor no coração por almas perdidas e quer conversar com essa pessoa acerca de salvação de acordo, não vá com esse papo furado de Jesus te ama. Como se diz aqui na Paraíba, isso é fuleiragem. É verdade que Jesus ama, ele também ama Satanás, é criação dele do mesmo jeito. Ele também ama os demônios, é criação dele do mesmo jeito. Ele ama qualquer pecador, mas lançará todos eles no inferno. Esse amor Jesus te ama é o amor salvífico, é o amor da salvação, é o amor que vai levar, vinde benditos para a glória do meu Pai. Essa aí ele não tem por todo mundo, não. Ele tem por quem ele mesmo escolheu. Então, a primeira coisa que tem que ser dito para um pecador é que ele é um condenado. Tem que ser informado em matéria de pregação do Evangelho a essas pessoas. Esta é a primeira coisa que deve ser lhe dita. O homem é realmente um ser moralmente responsável pelas suas escolhas e atos? É sim, meu filho. Porém, como a iniquidade ou a integridade moral, aliás, como a integridade moral dele foi deturpada, corrompida pelo pecado, ele não tem mais essa imagem de Deus no sentido moral. O pecado o escravizou, ele agora não quer negócio com Deus, ele é inimigo de Deus, o próprio Adão queria distância de Deus. E o próprio Deus expulsou o homem do paraíso. E é só Deus quem pode trazer esse homem de volta para o paraíso. E só há um meio, é vivificando esse homem. E há um mediador, esse mediador é Jesus, o único capaz de libertar da escravidão do pecado, restaurar sua comunhão com Deus. É isso que tem que ser dito para o pecador. Só isso é capaz de funcionar na vida de um pecador no que diz respeito à salvação. Se isso não funcionar, nada mais funcionará. Não adianta armadilha, encontro de casais, furcilho, não sei, isso é tudo armadilha. Arapuca, tentando pegar pecadores e trazê-los para a salvação. Isso é maldição. Essas pessoas não viram crentes. É impossível. Por quê? Porque não foi feito como Deus mandou. Não vai dar certo. A gente não peca só quando não faz o que Deus mandou. A gente peca, especialmente no tocante à salvação, quando faz o que Deus não mandou. É pecado do mesmo tamanho. Quando você não faz o que Deus mandou, é desobediência, pecado, maldição. Quando você faz o que Ele não mandou, é desobediência, pecado, maldição do mesmo jeito. Olha o resultado da guerra brasileira. Essas pessoas que estão nas igrejas não são crentes. Nem os pastores. Na grande maioria. Mas grande maioria mesmo. Quase 100%. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É a convicção plena do Espírito na minha vida pelo estudo da Palavra de Deus. E mais, irmãos. Sabedores disso. É isso que tem que ser informado a um pecador em primeira mão, logo com ele. Não é assim que possível dizer, meu amigo, olha, o homem é um perdido, o homem está condenado ao inferno, ele desobedeceu a Deus desde o início, mas há um meio. Aí conte isso para ele. Às vezes, irmão, pastor, o senhor pode me dar aí um plano de salvação? Eu digo, posso. Diga para o pecador que ele é um pecador e que só há um meio de ele dizer, Jesus pode salvá-lo. É isso, não existe 10 versículos, é tudo palhaçada. Dá espaço no Senhor. Não, diga que ele é um pecador condenado ao inferno e que há um meio, único meio. Jesus Cristo é o único capaz de salvar. Diga só isso para ele. Se ele for um eleito de Deus, isso nunca mais sai na cabeça dele. Ele vai dormir, não consegue dormir pensando nisso. Aí ele vai procurar você ou alguém. Rapaz, o cara, eu quero saber o que é isso. Já está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Já foi tocado pelo Espírito Santo com aquilo que o cara disse. Você é um pecador condenado. Você não, qualquer um. E há um meio. Jesus, Salvador, Filho de Maria, aquele que morreu na cruz. Só há esse jeito. Pronto, isso. Se ele for um eleito, nunca mais isso sai da cabeça dele. Por quê? Porque o Espírito Santo tocou nele nessa hora por essa frasezinha que você disse para ele. Acabou-se. Aí ele vai procurar. O bebê, quando nasce, não vai procurar o leite da mãe? Pois é, ele nasceu. Ele revivificou. Ele vai procurar agora o leite da palavra. Quem leva ele? O Espírito Santo. Qual é o meio? Jesus. Qualquer coisa diferente disso é tolice. Aliás, é mais do que tolice, é maldição, é pecado. É desobediência a Deus, é um insulto à soberania de Deus e à sua sabedoria. Deus ensinou como é, não, eu sei mais do que é Deus. Eu vou fazer do jeito que eu acho que fica muito melhor. Irmãos, a nossa função como igreja
como pregadores do Evangelho, é apenas demonstrar essa verdade nas nossas vidas e através das nossas vidas. Só isso. Quem prega é pregador. Quem expõe a palavra é pastor-mestre. Nós, enquanto crentes, aprendemos na igreja com o pastor exatamente para poder falar com alguém dentro da limitação dos nossos relacionamentos interpessoais. Eu, quando estava no Banco do Brasil, tinha um colega lá que ficava pregando para as pessoas lá na... Ainda hoje falaram o nome dele aqui. Imbecil 100%. Então, ficava pregando para as pessoas na carteira dele, entregando folhetim, dizendo ele que estava evangelizando. Aí um cliente foi reclamar para mim lá. Doutor, olha, eu chego ali para ser atendido, aquele camarada vem com um negócio de pregar evangelho para mim, e eu não tenho tempo para ficar escutando isso não. Eu digo, é brincadeira. Ele sabia que eu era crente, o funcionário. Aí eu mandei chamar o cidadão lá. Que história é essa, rapaz? O cliente veio aqui. Aí, chefe, Jesus mandou a gente pregar o evangelho. Eu digo, mas você não foi contratado pelo banco como evangelista, não. Você foi contratado pelo banco como escriturário para atender os clientes. É isso que você tem que fazer aqui. Seja crente fazendo o seu trabalho pelo qual você está sendo pago. Se vierem me contar de novo essa história aqui, eu lhe tiro daqui. Era só o que faltava. Então nós temos que fazer... Eu sou crente na minha vida onde eu estiver. Eu sou pregador na minha vida onde eu estiver, com a minha vida, com as minhas atitudes, com a minha palavra. Se eu for pregador por ofício, aí é outra história. Aí eu vou me preparar para isso. Cada irmão é missionário, é. Em que sentido? Ele é a missão, ele não tem uma missão, ele é a missão de Deus de mostrar para os outros que esse mundo está sendo regenerado e ele é uma prova disso. É só isso. É só isso. Cadê a igreja brasileira? Faz isso? Não, é uma vergonha. Por quê? Porque esse povo não é crente coisa nenhuma. Não é cristão coisa nenhuma, seja ele católico, evangélico, o que for, não é cristão coisa nenhuma. Ora, se depois do pecado, está na Bíblia isso. Se depois do pecado de Adão, como lemos aqui, não há um justo sequer. Nós lemos aqui. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, há uma ou todos igualmente se fizeram inúteis. É isso que quer dizer, há uma. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse bem que ele está falando aqui está relacionado à salvação. Não é fazer o bem, dar um prato de comida para alguém. Isso aí todo mundo faz. Qualquer um pode fazer. Isso faz parte das nossas faculdades naturais que Deus nos deu. Qualquer ser mais perverso do mundo, como Hitler, por exemplo, todo mundo tem Hitler como perverso, pois pintava quadros lindos. Então qualquer ser, por mais perverso que seja, é capaz de uma obra de amor, de caridade. Do jeito que o maior santo do mundo, inclusive salvo mesmo, é capaz de fazer uma atrocidade, como Davi fez, Salomão ou qualquer um outro desses grandes homens da Bíblia. No sentido de cometer um pecado terrível, qualquer um. Assim como o grande pecador é capaz de uma obra de amor, o grande santarrão é capaz de uma obra de pecado. A gente só tem que ter cuidado nessa esfera. Então, meus filhos, prestem atenção. O que a gente está falando aqui. Se depois do pecado nós já vimos aqui que não há sequer, não há quem busque a Deus. Se somente Deus, pelo seu mediador, Jesus Cristo, o Filho de Maria que morreu na cruz, por causa dos nossos pecados, pode nos livrar dessa escravidão do pecado exatamente com a sua morte na cruz. Ele pode nos livrar da morte no momento em que ele ressuscitou. Ele pode nos levar do inferno no momento em que ele disse, eu venho buscar vocês para a glória do meu Pai. Então, meus filhos, lançar mão de métodos e metodologias inventadas pelo homem. Lançar mão de planos e planejamentos criados pelo homem. Lançar mão de técnicas e tecnologias descobertas pelo homem. Apenas com a intenção de agregar pessoas à nossa denominação ou à nossa religião. Isso é maldição, isso é um insulto à soberania de Deus, isso é um insulto à sabedoria de Deus, isso é um ultraje
a soberania, o poder de Deus, isso é desobediência clara à sua palavra. Ou prova do mais absoluto desconhecimento dessa palavra, mesmo dizendo-se crente. Nós não temos que fazer ninguém trocar de religião. Nós não temos que fazer ninguém trocar de igreja. Nós precisamos lhes dizer qual é a sua real situação diante de Deus. E a partir daí, dizer a eles como isso pode ser mudado. Qual é o meio para mudar isso? E qual é o único mediador para mudar isso? Se a pessoa quiser escutar, continue conversando. Se não, mude para Flamengo e Vasco, tem mais futuro. Se for mulher, mude para panela, comida, fralda de menino. Não perca o amigo, não. Não perca a amizade, não. Mas mude de assunto. Ele não quis. Já foi dito, ele não quis. Acabou-se. Não vai apurrinhar a vida da pessoa, não. Isso é idiotice. Aliás, é mais do que isso. É pecado, é desobediência a Jesus. Ele mandou falar a quem é receptivo. Quem não ouvir, virem as costas e vão embora. Isso é ordem, não é sugestão, não é ordem. Virem as costas e vão embora. Batam até a poeira. Batam até a poeira dos pés, do sapato e tudo. Isso é ordem. Agora ficar usando de artimanha, de artifício, de armadilhas para tentar converter alguém, isso é loucura. E é isso que as igrejas fazem. Conta não sei de quê, conta não sei de quê, conta não sei de quê, cursinho não sei de quê, vem viver não sei com quem. Ora. Eu cheguei aqui, essa igreja tinha um negócio, uma sorvetada para atrair jovem, distribuição de café com pão. Pode acabar com essa palhaçada aqui. Pode acabar com isso aqui. Todo mundo sabe que é uma igreja, está escrito na frente ali, Igreja Presbiteriana do Jardim 13 de Maio, quem Deus quiser. E todo mundo, não tem uma pessoa aqui, mas nenhuma, que não saiba quem é Jesus de Nazaré, filho de Maria, que morreu numa cruz. Não tem nenhuma. Então, tudo que você fizer, diferente de dizer para uma pessoa dessa qualquer aqui, olha, a sua situação diante de Deus é essa. E há uma solução. A solução é essa. E há um mediador dessa solução. O mediador é Jesus. Pronto, se você disser isso e essa pessoa despertar, pronto, ele é um eleito de Deus e Deus vai trazê-lo para uma igreja. Não precisa ser para cá, não. Para uma igreja onde tem um pastor que prega de verdade. Fora isso, qualquer coisa que você fizer é maldição. Qualquer coisa é maldição. Você pode até trazer as pessoas para cá. Mas como Jesus disse, vai fazê-lo 2 vezes pior do que você mesmo. Tinha um bando de gente aqui. Que tomava café da manhã toda noite e sopa. De manhã, café da manhã e sopa à noite. E dava mais uma cesta básica, não sei para quantas. Quando eu cortei isso, foi embora tudinho. Cadê o bando de crente que estava aqui nessa igreja? Que eles vinham tomar café, vinham tomar uma sopa de noite e alguns eles vinham a cesta básica. Quando eu cortei, foi embora tudinho. Nenhum mais era crente. A crença deles estava sendo comprada. Por um café da manhã, um sopão à noite e uma cesta básica no final do mês. Ora, isso é mais do que tolice e idiotice da liderança da igreja e da própria igreja. Isso é pecado. Você está manipulando pessoas por causa da necessidade deles. E detalhe, essas pessoas foram todas batizadas aqui. Todas foram batizadas aqui. Eram meus 60. Não tem mais nenhum aqui hoje. Nenhum. Então, meus filhos, prestem atenção. Isso é desobediência à palavra de Deus. Conforme o Senhor Jesus ordenou, e os seus apóstolos fizeram e ensinaram, como o Evangelho de Lucas diz, ó excelentíssimo, não era o nome do camarada, era Teófilo, não, o nome do cara a quem Lucas escreveu? Teófilo? Pronto. Ó excelentíssimo Teófilo, vou começar, depois de uma pesquisa bastante acurada, ou seja, detalhada, eu vou expor para você aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí vem o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas continua, ponto aqui, começou o parágrafo seguinte no livro de Atos dos Apóstolos, e lá ele escreve outra carta para o mesmo excelentíssimo Teófilo, dizendo que do jeito que eu mandei dizer o que Jesus começou a fazer e a ensinar, agora eu vou continuar dizendo o que os apóstolos dele continuaram a fazer e a ensinar. Os apóstolos não disseram nenhuma novidade que já não estivesse
na lei, nos profetas, nos salmos, e que Jesus não ensinasse para eles. Ou seja, não há qualquer novidade com relação à salvação, ao ensinamento das pessoas, que já não esteja. Não há qualquer profecia fora da Bíblia, fora da palavra, fora de nada. Quer dizer, há, mas são falsas, maldição. Então, meus filhos, prestem atenção. Conforme o Senhor Jesus ensinou, mandou, e os seus apóstolos continuaram a ensinar e também a mandar aos seus discípulos, segundo o apóstolo Pedro, segundo a Igreja Católica, o primeiro Papa, Pedro disse assim: se alguém fala, sabe o que é fala? É prega. Se alguém está falando de salvação, ela diz como está tratando. Se alguém vai falar de Jesus, de salvação, de Deus, de pecado, de santidade, ou de qualquer coisa nesse sentido, é disso que a Bíblia trata. Eu já ensinei para vocês aqui várias vezes, a Bíblia só trata de 4 assuntos. Quatro assuntos, nenhum mais. Criação, queda no pecado, a partir da queda, regeneração ou redenção da criação caída. Toda a Bíblia trata disso até chegar no Apocalipse. O Apocalipse trata da consumação de todas as coisas. Então a Bíblia só trata disso. Criação, Gênesis 1 e 2. Queda, Gênesis 3. A partir de Gênesis 3,15. Filho da mulher, apontando para Jesus, o descendente da mulher, que virá pisar a cabeça da serpente. A partir daí, tudo que tem na Bíblia se refere a Jesus. A salvação que vem através de Jesus. Esse meio é mediador. Todo aquele povo que está ali, Davi, Samuel, Abraão, Moisés, o cão que estiver ali, está tratando do mediador, de Jesus, da redenção, tudo. E por fim, ele veio, disse como era, está consumado, inclusive está consumado, a coisa está acontecendo no tempo. Aí o Apocalipse mostra como será essa consumação, que a gente nem entende direito aquilo, só vai entender quando acontecer. É só isso que a Bíblia trata. Então, todas essas pregações bonitas que vocês hoje, tudo falso. É tudo invenção da cabeça do cara. Se não tratar desse assunto, está fora. Não tem nada a ver. É entretenimento, é astúcia para agregar pessoas. Para as pessoas mudarem de religião. Um detalhezinho, uma verdade não dita, que eu digo. Qual a intenção? Dinheiro e poder e fama. Só. Fama, dinheiro e poder. Só. Muito bem. Então, preste atenção, meus filhos. Se alguém fala, e o homem está tratando de salvação, desse mesmo assunto, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? A palavra de Deus. No caso deles, naquela época, só existia o Velho Testamento. Então, esses oráculos de Deus que ele está falando são os livros do Velho Testamento. A lei, os escritos, os profetas, os salmos. É disso que ele está falando. Jesus também disse isso. O que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus disse isso. Paulo, quando pregou, disse, olha, o que eu preguei foi Jesus e a sua morte, conforme está nas Escrituras, e a sua ressurreição, conforme está nas Escrituras, chamando pecadores ao arrependimento. Isso é essa pregação exclusivamente para quem não é pecador, ou para quem não é convertido ainda. Pois bem, irmãos, então se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Ou seja, não há que ir além do que está escrito na Bíblia, nem ficar aquém do que está escrito. Nem eu posso omitir nada do que Jesus disse e a Bíblia diz, nem eu posso acrescentar nada do que Jesus e a Bíblia diz. A ordem ao seu discípulo foi fazer discípulos, pregando, batizando e ensinando tudo que eu vos tenho ordenado, nem mais nem menos. Tudo é tudo. Tudo o quê? Que eu vos tenho ordenado. Não pode ser menos do que isso, nem pode ser mais. Então, o que fala é quem prega, pregador, evangelista, pastor, mestre, pregue a palavra. Aí ele continua. Se alguém serve, então repare que esses são os dois grandes ministérios de um crente, né? Falar de Jesus e mostrar isso na sua vida. Como um servo. Jesus não era um servo? Não disse, vocês são meus servos, façam como eu. Eu sou exemplo para vocês. Pois é. Então, se alguém serve, o que é se alguém serve? Se alguém ajuda alguém, se faz alguma coisa, faça-o na força que Deus supre.
Não é você o bam. É Deus em você. Faça-o na força que Deus supre. Como Paulo também diz em Efésios 6,10, tudo que a gente fizer nesse contexto de salvação tem que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pois é a mesma coisa que Paulo disse lá em Efésios, Pedro está dizendo aqui. Se alguém serve nesse sentido, no tocante à salvação, comunhão de igreja ou o que for, faça-o na força que Deus supre. Ou seja, não há qualquer força em nós, não deve haver qualquer esperteza em nós, astúcia de homens que induzem ao eu, na nossa missão de pregar o Evangelho. É por isso que o apóstolo conclui, Pedro, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que é que a gente não entende isso na igreja? Se alguém prega, pregue rigorosamente segundo a palavra. Se alguém serve, faça isso fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não é você o bam. É Deus. Você está agindo como um agente de Deus. Não é você. Não tente fazer o que Deus não mandou. Não vai dar certo. Se você conseguir, qualquer um consegue. Aí, de Macedo, e essas igrejas aí, tudo entupidas de gente. Isso é poder do homem. Astúcia do homem. Técnicas do homem. Métodos do homem. Metodologia do homem. Ciência do homem. Capacidade administrativa do homem. Deus está fora desse negócio. Totalmente fora. Percebem, irmãos? A missão de pregar o Evangelho é divina. Nós somos apenas agentes dessa missão. Portanto, que todos aqui presentes e os que nos assistem entendam de uma vez por todas e possam clamar a Deus incessantemente para que derrame da sua graça sobre nós e que tenha misericórdia daqueles aos quais nós testemunhamos a maravilhosa salvação de Jesus, se fizermos isso como Ele mandou. Dizendo a essas pessoas que elas estão longe de Deus, não há qualquer possibilidade de se aproximar de Deus, a não ser pelo meio que Deus mesmo providenciou na eternidade e o mediador que Ele mesmo providenciou, Jesus Cristo, o mediador da aliança, do pacto eterno que Deus fez com a sua criação, pacto de vida e morte. E por causa de Adão, entrou a morte. Toda a natureza morre, todo mundo sabe disso. Toda árvore nasce, cresce e morre. Todo rio nasce, se desenvolve, morre, porque o próprio homem mata. O oceano está morrendo. Os cientistas, desde que eu era rapazinho, que eu vejo cientistas dizendo que o aquecimento da Terra vai complicar, e a coisa se complicando, e o homem estúpido, como não tem condição nenhuma de ir em direção a Deus, destruindo, e o oceano complicando, e piorando, e complicando. Eu vi uma reportagem um dia desse, lá em Santa Catarina, sei lá onde, o oceano quente, aí eles têm lá criadores de peixe dentro do oceano mesmo, lá, os peixes morrendo tudo, porque a água está quente, o aquecimento global da Terra, e o homem destruindo tudo, e vendo que está destruindo tudo, e os cientistas chamando a atenção. O homem não tem capacidade de decidir isso. Ele vai acabar com tudo. Pois é. Nós temos que dizer isso para as pessoas. Olha, o homem é assim, mas há um meio. A regeneração. Há um mediador. Jesus. É só isso que a gente tem que dizer. E clamar a Deus por essas pessoas. Para que Deus mesmo lhes abra os olhos, no sentido de que elas possam reconhecer a sua real condição diante de Deus. Eu recebi um e-mail ontem de um jovem dizendo isso. Pastor, eu sei que eu sou um miserável pecador. Eu preciso de ajuda. Que coisa linda. Você com 62 anos de idade, 300 não sei quanto de pastor, escutar isso uma vez na vida de um jovem que já é da igreja,
dizer isso, pastor, eu sei que eu sei que eu estou todo errado, eu preciso de graça, eu preciso da sua ajuda. Então que as pessoas que a gente ama, especialmente nossas famílias, amigos, queridos, que a gente possa falar de Jesus para ele, testemunhando verdadeiramente como ele mandou. E clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, meu Senhor, tem misericórdia desse meu amigo, desse meu parente, para que ele um dia chegue a dizer, Senhor, agora eu sei que eu sou um miserável pecador, corrompido pelo pecado. Senhor, eu sei que eu sou um degradado, eu sou um derrotado pelo pecado, Senhor. Por isso eu clamo, meu Senhor, eu entendi. Isso que fulano falou para mim, eu entendi. Eu clamo agora, tem misericórdia de mim, Senhor, restaura a tua imagem em mim, que foi destruída pelo pecado, Senhor. Renova o meu coração. Você vê o salmista Davi pedindo isso, e já era um homem segundo o coração de Deus. Pois é, mas ele sabia que cometia pecado, e sabia o quanto ele precisava da graça de Deus. Senhor, me devolve a alegria da salvação. Restaura minha alma, meu Senhor, restaura-me, restaura. Tem misericórdia de mim, liberta-me, Senhor, e eu serei livre. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. E peça isso, sempre lembrando, Senhor, faz isso para a tua glória. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome da glória. Esta é a mensagem de Deus, irmãos, para a sua igrejinha. Que Ele, pela sua graça, infunda a sua palavra em nossos corações, porque se isso não acontecer, é sinal que nós não fomos regenerados. Que Ele infunda isso em nossos corações para que a gente possa viver desse jeito, pregando assim, mostrando assim a regeneração de Deus em nós. E através de nós pode passar para outras pessoas. E fazendo todas estas coisas para louvor da glória do nosso Senhor. Amém.